Isto começou em 1983, eu vim para Coimbra estudar violino. E na altura a música portuguesa estava a crescer muito. Tínhamos saído do 25 de Abril, todo aquele período pós-revolucionário, muita coisa à volta da cultura tradicional, da música tradicional. E eu comecei a estudar violino, mas andava aqui na academia, no GEFAC e essas coisas assim. O GEFAC é um organismo aqui da Associação Académica que se dedica à divulgação da cultura tradicional, e eu andava aqui também. Eu tinha um cavaquinho e na altura saiu o disco do Júlio Pereira sobre o cavaquinho. E eu, como puto na altura, e todos os putos da minha geração, nós achávamos que tocar cavaquinho que era uma parolice. Estávamos habituados a ver os ranchos a tocar aquilo, a romper rasga, dois acordes, a forçar a barriga, e não ligávamos muita importância àquilo, não é? Era uma cultura que praticamente não nos dizia nada. Nós queríamos era rock and roll e blues e essas coisas. E então o Júlio Pereira aparece com um disco sobre o cavaquinho, a tocar aquilo de uma forma airosa que nós, putos novos, nunca tínhamos ouvido aquilo daquela maneira. E aquilo entusiasmou-me muito. Eu tinha um cavaquinho que me tinha sido oferecido, que tinha sido comprado numa loja aqui de Coimbra, e que era um instrumento assim bastante rude e bastante tosco. As madeiras não eram aquelas que eu já sabia que deviam ser para a construção dos instrumentos. E eu, a partir daquele cavaquinho, desmontei aquilo, meti aquilo numa banheira para que eu se descolar tudo, e fiz um cavaquinho. E às tantas a malta começou a ver e a tocar um cavaquinho feito para mim, e toda a gente queria um cavaquinho. Eu morava numa república, no Trofécopos, e no meu quarto, de dia fazia os cavaquinhos e à noite arrumava as apavas da cama para poder dormir. Entretanto, aqui na estação onde nós estamos, esta estação pertence à Turma Académica da Universidade de Coimbra, tinha um grupo de música popular, um grupo de música antiga, um grupo de fados, e precisava de alguém para a manutenção dos instrumentos. E eu fui ficando aqui, fui desenvolvendo a minha atividade de pesquisa e de fazer instrumentos e melhorá-los cada vez mais. Depois fiz também umas violas freguesas, a seguir comecei a fazer bandolins com uma secção de fado, estava aqui ao lado e precisava de alguém que mexesse nas guitarras. O professor Jorge Gomes começou aqui a aparecer com uma guitarra para dar aqui um toque ali, não sei quanto, e um dia desafiou-me para fazer uma guitarra. E foi comigo ao Museu Académico, estava lá uma guitarra que ele achava que era um representante mais genuíno da guitarra portuguesa, e eu copiei as medidas da guitarra e vim para aqui e fiz uma guitarra. A evolução deu-se praticando. Portanto, à medida que eu ia fazendo instrumentos, eu ia evoluindo, porque o meu foco era fazer instrumentos bem feitos e de grande qualidade. Eu conheci o Pedro Caldeira Cabral, ajudou-me a evoluir bastante, porque é um músico bastante exigente. O próprio Júlio Pereira, quando ouviu falar que havia um puto em Coimbra que fazia cavaquinhos e que afinavam, que os cavaquinhos não afinavam por lado nenhum. Ele veio logo ter comigo, eu fiz-lhe um cavaquinho, depois fiz-lhe uma viola braguesa, depois fiz-lhe um bandolim com o qual ele gravou o disco, o meu bandolim, e as coisas foram crescendo assim. Nos anos 90, o GEFAC organizou uma exposição, durante as jornadas de cultura popular do GEFAC, uma exposição de instrumentos tradicionais portugueses, e a coleção era do Museu da Etnologia. E aí eu tomei conhecimento mais de perto com um instrumento que já havia desaparecido completamente durante o século XIX, que era a sanfona. Eu só conhecia a sanfona dos livros.
do livro do Ernesto Veiga de Oliveira. Eu tomei conhecimento com ele e falámos sobre a sanfona, e ele ficou muito entusiasmado ao saber que eu estava a fazer uma sanfona. E não havia nada, a não ser umas fotografias no livro dele, de uns desenhos que eram retirados de figuras de presépio do século XVII e XVIII e algumas de Machado de Castro, que eram bonecos de presépio em que havia tocadores de sanfona. E eu, a partir de um daqueles bonequinhos, vi uma das sanfonas que eu achava que era mais maneirinha e que se enquadrava mais nas minhas noções de instrumento, de formas e de estética, escolhi aquela e fiz uma. Que cordas é que eu vou pôr na sanfona? Eu comecei a partir do zero. Bem, não há cordas para a sanfona, isto afina numa tessitura próxima do violino, e eu comecei por estabelecer um comprimento de corda do tamanho do violino, para ter já esse problema resolvido. E então fiz a divisão da escala a partir do tamanho da tessitura de violino. E depois reconstituí o instrumento todo a partir daí, dimensionei todo para essa função, cordas de violino e viola d'arco. Depois, com o meu grupo Relais, também começámos a fazer muitos concertos fora de Portugal, onde havia geralmente grandes exposições de construtores de instrumentos. O primeiro grande concerto que nós fizemos foi em França, em Champs-Chartier. Havia uma feira de instrumentos, era durante 3 dias, e havia 100 construtores de instrumentos do melhor do mundo. E logo aí nós percebemos que a dimensão das coisas a nível internacional. Para responder a um pedido, um desafio de um amigo meu, que é o Bruno Costa, que é um guitarrista de Coimbra. Ele tem um projeto, como este ano faz 100 anos de nascimento de Carlos Paredes, ele tem vários projetos de envolvência musical relativos ao evento. E ele desafiou-me a fazer uma guitarra comemorativa do centenário de Paredes, uma guitarra especial. Em vez de fazer uma guitarra, propus-me a fazer uma série de guitarras dos melhores materiais que eu tenho. Escolhi os melhores, não é, para fazer essas guitarras. Os leques também, que são os afinadores, tudo isso está a ser feito de uma forma especial, estão a ser gravados à mão, para ficar uma coisa mesmo, pronto, comemorativa dos 100 anos de Paredes, e para não dizer que só é mais uma guitarra, só com o selo do Paredes, não. Estas guitarras e uma escolha dos materiais mais cuidada, dos melhores, escolhi os melhores de todos. Para o instrumento soar bem acusticamente, há coisas que nós não podemos abdicar. Por exemplo, as colas que eu uso cola animal, que é gelatina, que é feita de peixe, feita de ossos e feita de nervos. Isso dá uma característica da riqueza sonora ao instrumento que os outros não têm. O sistema é muito mais prolongado, a cor do som é muito mais doce, muito mais quente, o somatório de harmónicos muito mais rico. Mas isto realmente precisava era de uma escola a nível institucional, porque eu tenho 65 anos. O meu know-how é muito grande, os meus conhecimentos são muito grandes. E depois tem todo este espaço, estes materiais, todo o conhecimento que eu acumulei. Gostaria de ver isso entregue a alguma instituição ou alguém que desse continuidade a isto com o mesmo fervor, com a mesma paixão e com a mesma responsabilidade com que eu criei isto. Eu tive a sorte de ter tido alguns alunos que neste momento são considerados dos melhores em Portugal, que é o caso de Orlando Trindade. Há uma escola aqui em Coimbra, que é o Museu da Música, em que o presidente é o Eduardo Loio, eu fui meu aluno.
fazer bons instrumentos para que os bons músicos se sintam felizes e com isso consigam transmitir felicidade a quem nos ouve. Eu, no fundo, considero-me um distribuidor de felicidade e de alegria, porque gosto disso, gosto de fazer bons instrumentos. Quando os faço, os músicos ficam felizes e depois as pessoas que ouvem também ficam felizes porque eles estão felizes a tocar um instrumento com que se sentem bem.